Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje uma aplicação interessantíssima com microcontroladores PIC. Quem pediu PIC, quem sempre pede PIC, já deixa o like, não esqueça. Programação avançada de microcontroladores PIC, você pode aproveitar em diversas situações, um vídeo imperdível. Hoje vamos ver uma barra gráfica com LED utilizando o microcontrolador PIC, mas vamos abordar de um tópico como se fosse um cliente solicitando o projeto para nós. Então tem já uma pitada de empreendedorismo, entendeu? Vai ser muito útil e eu sempre esqueço de falar isso, galera, mas as aplicações que você vê em aulas de sexta aqui do canal ou nas demais videoaulas, nós sempre procuramos trazer ferramentas para você aplicar nos seus projetos. Por exemplo, o que você vai aprender na aula de hoje, você não precisa simplesmente utilizar para construir uma barra gráfica de LEDs com PIC. Você pode aproveitar os algoritmos, os conceitos e aplicar em projetos diferentes, aplicando as mesmas técnicas. Então, fique esperto, acompanhe com atenção a aula, tá demais mesmo. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, cotação para o seu transformador toroidal indutor sob medida. Confira aqui, link na descrição, toroid.com.br. Me siga no Instagram, no Twitter e nossa fanpage WR Kits no Facebook. Prontos para a clássica de sexta? Let's get started! Novamente vamos naquele formato de apresentação. Tenho aqui a apresentação, é só baixar ela e os arquivos todos estão para download aqui na descrição. Eu aproveito para sugerir também o nosso curso de montagem de laboratório de eletrônica, já é um pontapé inicial para o futuro curso de empreendedorismo que vamos lançar aqui, pretendemos lançar este ano ainda. Então ainda não fizemos o lançamento oficial do curso de montagem, não fizemos um vídeo para lançamento oficial, mas ele já está disponível, então seja um dos primeiros a fazer o curso, está aqui na descrição. Você aprende todos os segredos deste laboratório aqui, o laboratório AWR Kits, medidas, o desenho 3D, software para modelamento 3D, onde mandar fazer, quanto custou aqui o móvel, quanto custaram os equipamentos, qual a configuração do computador que eu utilizo. Então vale muito a pena, você vai dar um upgrade no seu laboratório, ou se você ainda não começou, já é o pontapé inicial para você ser um empreendedor montando o seu laboratório de eletrônica. Confira aqui na descrição o link. Olha só, galera, nós temos o seguinte propósito, a ideia de projeto: desenvolver uma barra de LEDs que responda a uma tensão de entrada. Então nós temos uma barra aqui e são 6 LEDs. 6 LEDs é a ideia, e vamos ter um circuito integrado que, recebendo 0 volts em uma das entradas, ele aciona o LED 1 aqui. Observe que o LED 1 está aceso, cor vermelho claro. Se a mesma entrada receber 5 volts, ele vai acender os 6 LEDs. Tranquilo, né? Os 6 LEDs acesos. Agora, havendo uma variação na entrada, então transição aí do 0 para o 5, os níveis de tensão intermediários farão com que os LEDs intermediários sejam acionados. Porém, acende o LED 1, quando acender o LED 2, sempre os anteriores estarão acesos. Compreendeu? Então, se acender o 2 e o 1 estarão acesos. Se acender o 4, o 3, o 2 e o 1 também estarão acesos. Por isso que ali no 6 todos estão acesos. Então, este é o requisito. E aí vamos imaginar uma tensão variável na entrada, uma tensão que varia de 0 a 5 volts. Aí, um sinal analógico. Eu fiz até uma animação aqui para você ver o efeito dos LEDs. Olha só, então esse ponto vermelho aqui é o nível em que nossa tensão está, e veja a resposta dos LEDs aí na saída. Olha só, estão vendo como os LEDs são acionados? Então, sempre os anteriores estão acesos também. Mais uma vez, vou rodar aí a animação. De acordo com a tensão de entrada, chegando ali nos 5 volts, os 6 LEDs estão acesos. Então, baixando para o 0, nós temos o LED 1 aceso. Com isso, esse projeto pode ser utilizado para a implementação de uma barra gráfica, pela expansão, pela multiplicação destes circuitos também,
quem sabe até um equalizador gráfico, enfim, estou aí já dando algumas ideias para vocês. Certo, seguindo aqui, então, vamos supor o seguinte, o cliente sempre tem razão, fez a solicitação desse projeto, ele quer este projeto, tá aí a ideia lançada, então aplica aquela entrada, circuito integrado fornece as saídas. Então, o cliente precisa utilizar um microcontrolador de baixo custo. Então, ele tem um sistema que precisa ser implementado, que utilize um microcontrolador de baixo custo menor que R$10. Então, esse já é o primeiro requisito. O cliente chegou para você, projetista, e fez as exigências para o projeto. Hardware mínimo. Mínimo de componentes possível, compacto, baixo custo. Então, preferência por um único circuito integrado. Um único CI que faça essa atividade. Seria ótimo se tivesse um no mercado, já de repente até tem, pesquise aí, de repente até exista, existem CIs dedicados à barra gráfica, mas com este comportamento particular que eu mostrei na animação, eu não sei dizer para você, talvez até tenha, mas a vantagem aqui de trabalharmos com microcontrolador é que se daqui a um mês o cliente voltar e disser, não, agora eu quero que os LEDs se movam em pares, você vai, troca o software ali, está pronto para o mesmo hardware. Então isso que é o legal do microcontrolador, entre outras combinações. Programação em linguagem C e uma placa de circuito impresso bastante compacta, menor que 3 por 2 centímetros. Então, essas são as exigências do cliente para você. Aí você já começa a pensar nas soluções para trazer o projeto para a vida real. Pegando as características que o cliente te passou, então, já falando do projeto do hardware, você escolheu lá o PIC 12F675. Diversas vantagens, um circuito integrado com valor inferior a R$10, compacto, ele tem 8 pinos, fácil de encontrar, isso também é um quesito interessante, cabe ali numa placa de circuito impresso de 3 por 2 ou até placas menores, tem um oscilador interno, isso tudo você já sabe, pois estudou aqui nos cursos do WR Kids Channel. Tem oscilador interno, 8 pinos, alimentação de 5 volts. Muito bem, você precisa controlar 6 LEDs e precisa de uma entrada analógica. O PIC tem, olha só, ele tem conversor AD interno. Ponto para você que escolheu o PIC certo. Então vamos supor que você utilize a entrada N0. Sobram quantos pinos para você acionar os LEDs? Opa! VDD e VSS, alimentação 5 volts. Matou aqui mais um com a N0. Sobraram 5 pinos para 6 LEDs. E já vem o primeiro desafio. Pois se tivéssemos ali, entrada D, 6 pinos lindos, maravilhosos para acionar um cada LED, os problemas estavam finalizados por aqui. Não concorda? Só que tem outro detalhe, estes 5 pinos são apenas 4 que você pode utilizar como saída, pois você certamente já sabe que o Master Clear, mesmo que desabilitado nos Fuse Bits, pode ser utilizado apenas como entrada digital. Tá aí um problema para ser resolvido, você tem 4 saídas úteis no processador que você escolheu. 4 saídas úteis. Ah, vamos utilizar um PIC 16F876A. Ele cabe na plaquinha, porém, o preço é maior que R$10. Já não dá para utilizar. Então, vamos tentar resolver com a nossa querida eletrônica e alguns conhecimentos aí. 12F675. Então, vou trazer algumas soluções que o projetista pode pensar e aí eu vou dizer por que não podemos utilizar, pois elas não vão servir para este projeto, mas já são soluções que talvez você possa adotar em projetos futuros também. Então preste atenção, olha só. Solução 1, matriz de LEDs. É claro, matriz de LEDs você economiza pinos no processador, só que a matriz de LEDs tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, para um número reduzido de LEDs acaba não sendo vantagem utilizar matriz. Olha só, 6 LEDs que seriam acionados com 6 pinos individualmente, em uma matriz de LEDs, que teria que fazer todo o processo de multiplexação,
virem 5 pinos. Então, tudo bem, se tivéssemos 5 pinos úteis ainda, você até poderia adotar a técnica de matriz de LEDs. Só que nesse caso não dá, eu tenho 4 pinos, 4. E com 6 LEDs em matriz de LEDs, com 3 colunas, 2 linhas, essa configuração torna-se inviável. Outra solução que você pode pensar é decodificador digital. Legal, eu tenho 4 pinos no PIC, né? Aplico as 4 entradas, nosso decoder, ele tem 6 saídas e aciona os LEDs ao nosso bel prazer. Porque eu posso configurar portas lógicas para isso, fazendo um mapa de Carnot, reduzindo ao mínimo. Posso configurar uma EEPROM, gravando os endereços específicos e utilizando-a como decodificador. Já mostramos também isso no canal. Ou posso utilizar outro microcontrolador que tem apenas I/Os digitais, que atue como um decoder, fazendo um software específico para ele. Só que você já viu que não dá, né? Pois as exigências era um único circuito integrado, hardware mínimo e uma placa 3x2. Portas lógicas vai dar uma circuitaria ali, não cabe. Uma EEPROM ocupa o seu espaço. Um outro microcontrolador também, então de qualquer jeito teria mais de um circuito integrado, então aqui já não dá certo para este projeto específico. Mas veja que eu já estou dando uma solução para o caso de servir. Outra solução, olha só, Shift Register, um registrador de deslocamento com 3 pinos. Eu resolvo a parada aí, pois eu tenho os dados seriais, a atualização e o clock. Faço isso com o PIC facilmente. Posso desenvolver um protocolo SPI por software e acionar os LEDs. É claro que não dá também. Por quê? Porque é mais um circuito integrado, é mais hardware e talvez não caberia na placa 3x2. E ainda perceba que nestas soluções que eu trouxe para você, eu omiti os resistores limitadores de corrente, para facilitar aí a análise no nosso caso. Existe uma quarta solução, muitos de vocês devem conhecer, mas para alguns deve ser novidade, que usa a multiplexação, só que é uma técnica diferente, conhecida como Charlie Plexing. Olha só que lindo isso, Charlie Plexing. Essa solução funciona para esse caso, pois eu preciso de 3 pinos do PIC e eu controlo 6 LEDs. Por quê? Eu utilizo os níveis lógicos 0 e 1, só que o PIC tem uma coisa linda, os microcontroladores em geral, que é o Tree State. Configura um pino como entrada, ele fica em alta impedância. Ficando em alta impedância, seria o equivalente a desconectarmos os pinos aqui. Então, olha só, CPA, essa entrada aqui, se eu aplico 1, nível lógico 1, CPB eu aplico nível lógico 0, CPC eu desligo, não conecto a nada, eu polarizo esse LED aqui, ó, esse primeiro LED. CPA em 0, CPB em 1, eu polarizo esse LED aqui, ó. Legal, né? CPA em X, ou seja, alta impedância, CPB em 1, CPC em 0, polarizo apenas esse LED aqui. Alta impedância CPA, CPB 0, CPC 1, polarizo esse LED aqui apenas. Alta impedância em B, 1, lógico 1 em A, 0 em C, polarizo esse último LED aqui, e o inverso aqui, 0 em A, 1 em C, e ainda alta impedância em B, esse LED aqui. Olha só que legal, está resolvido. Então, com Charlie Plexing, eu resolvo o problema que foi a exigência do projeto. Vamos ver uma simulação rápida no Proteus. Tem curso de Proteus exclusivo também, link na descrição. Aprenda sobre esse software e aprenda a criar placas de circuito impresso também a partir dele. Além de simulações a nível avançado, técnicas avançadas, exclusivas para quem fizer o curso.
link na descrição. Então eu fiz uma simulação bem simples aqui, nosso circuito está aí, ele utiliza 3 resistores para os LEDs, para limitar a corrente dos LEDs. Eu desligando aqui, eu simulo o True State, desligando essas chaves aqui. Eu tenho o Logic State que envia 0, 1. Então olha só, aqui está a tabela, ó. LEDs 1 a 6, 1, 0, X. Então 1, 0, X aqui é desligado, é alta impedância. Eu vou ligar aqui, LED 1. X1, 0. Então alta impedância aqui, 1 aqui, 0 aqui. Acendeu o LED 2. X01, 3. 01X. 01X acende o 4. 0x1, 0x1 acende o 5. E 1x0, 1x0 acende o sexto LED. Então aqui está comprovado na simulação o funcionamento. Vamos com mais um pouquinho de teoria aqui, ó. A técnica de Charlie Plexing aproveita então o True State dos processadores, por isso eu consigo configurar as saídas e configurar os pinos de controle como alta impedância. Eu desconecto eles do nosso circuito que eu mostrei com os LEDs agora. Para a nossa aplicação, então aqui está a equação, ó. Número de LEDs é igual ao número de pinos vezes o número de pinos menos 1. Utilizando 3 pinos, eu tenho 3 vezes 3 menos 1, que é 2, 6. Ou seja, com 3 pinos eu controlo 6 LEDs. Um outro exemplo, se eu utilizar 5 pinos de controle, aqui não dá, né? Mas supondo que você tem um microcontrolador com 5 pinos sobrando, fica 5 pinos vezes 5 menos 1, que é 4, 20 LEDs. E assim por diante, 6 pinos dá 6 vezes 5, 30 LEDs. Então olha como essa técnica é poderosa. Com mínimo de pinos você consegue controlar muitos LEDs. Quanto mais pinos, maior ainda o número de LEDs que você pode controlar. No nosso caso é esse caso aqui, 3 pinos, 6 LEDs certinho para a aplicação. Os resistores são calculados com a nossa querida lei de Ohm, simplesmente tensão do LED, 2 volts, LED difuso comum, tensão de alimentação, voltage supply aqui, 5 volts, 5 menos 2, dividido pela corrente do LED, que é 20 miliamperes, resulta em 150 ohms, se fosse a configuração do resistor para o LED. Mas como cada LED compartilha 2 resistores, olha aqui, se você observar aqui, ó, sempre que um LED é acionado, a corrente circula por 2 resistores. Então, D1, R1, R2, D4 aqui, R1, R2, D2, R2, R3, por exemplo, D5, R1 e R3. Por isso que o resistor para os LEDs deve ser 150 dividido por 2. 75 ohms. Aí fecha o caminho, fecha o resistor correto para todos os LEDs do sistema. Então bem simples essa questão aí. E agora vamos para o software. O software, como é linguagem C, desenvolvido no compilador Micro C. Então presta atenção no software que você pode aproveitar para muitas ocasiões. E é a programação avançada para PIC. Temos conceitos bem interessantes aqui para abordar. Então vou explicar rapidinho aí, mas focando nos detalhes, então acompanhe comigo. Primeiro, os fuse bits. Preciso configurar o oscilador interno sem saída de clock, pois eu vou precisar dos pinos do oscilador. Não precisamos de watchdog timer aqui. Power up timer, aguardo 72 milissegundos para inicializar os registradores de forma correta e estabilizar a fonte de alimentação. On. Master Clear desabilitado. Poderia utilizar Reset, mas aqui não é necessário. Browned Out eu não quero que a partir de um nível de tensão inferior ali a 4,3 volts o processador reinicie. Então, desligado e não quero proteger o meu código. Mapeamento de hardware, nossas 3 saídas
que eu chamei de CPA, CPB e CPC. E estou selecionando os pinos GP1, GP2 e GP4 respectivamente. O GP3 é o Master Clear do PIC. Constantes auxiliares. Então, como eu vou trabalhar com IOs, eu preciso utilizar os bits do registrador TreesIO, que configura entrada e saída no PIC. Então, TreesIO GP1 eu chamei de CPAIO. Do GP2, CPB, entrada e saída. E o GP4, o CPC, entrada e saída. Poderia já criar 6 constantes e fazer, por exemplo, CPAI, e aí TreesIO.gp1 igual a 1. CPAO, TreesIO GP1 igual a 0. E assim por diante. Mas eu preferi criar estas 3 constantes apenas, e aí no próprio software atribuir a elas 1 e 0 no momento certo para configurar as entradas e saídas. Criei aqui macros, então nós podemos criar macros, que são blocos de código para ficar mais intuitiva a chamada deles. Não são funções, apenas é a substituição de um bloco de comandos por um nomezinho bonitinho e fofinho. No caso, são 6 LEDs, 6 macros, uma para cada LED. O LED 1 tem a seguinte configuração: saída para o CPA, veja que eu igualei a 0, lembrando, registrador trees recebe 0, eu configuro aquele bit, aquela saída, aquele pino como saída. Ele recebe 1, eu configuro ele como entrada. Podem associar um 0 que lembra um O, que é de output, e um 1 que lembra um I, que é de input. O B aqui é saída, o C é entrada. Então, é aquela tabela que você viu na simulação no Proteus. CPA é 1, CPB é 0. Eu deixei comentado aqui CPC igual a X, só para você entender que é alta impedância. Então, é só comentário aqui. Ele não faz nada no código, obviamente, pois eu configurei o respectivo pino como entrada apenas para ficar saliente aqui a tabela que aciona cada LED individualmente. Certo? LED 2, a entrada é no A, eu deixei comentado aqui para você o X, CPB 1, CPC 0, e eu configurei eles como saídas. O resto é intuitivo, as outras macros. Então, uma macro você usa um define, nome da macro e o bloco de comandos. Quando você for dar quebra de linha no bloco de comandos, você utiliza aqui a contrabarra. E aí você diz ao compilador que a próxima linha corresponde a esta macro. Contrabarra de novo, a próxima linha corresponde a esta macro. Aí se não tem mais contrabarra aqui, é o fim dela. Então, bem simples, e você pode aproveitar esse conceito de macros para outras situações. Protótipos de funções, tenho apenas a função Charlie Plexing e eu passo um parâmetro de controle para ela. Então veja que nós nos preocupamos com memória, o PIC12F675 é um tanto quanto limitado, então estou declarando aqui como char, ocupando apenas 8 bits na memória dele. O mesmo para as variáveis globais, control e level, são duas variáveis de controle. Control é o controle da multiplexação propriamente dita e level é o nível, então qual LED que vai acender. Basicamente é isso que essa variável, que o conteúdo desta variável diz para nós. Ambas de 8 bits. Interrupção, já vamos falar dela. Vamos primeiro aqui para o principal. Desligo os comparadores internos, atribuindo set ao CMCON. Como eu sei isso, datasheet do PIC, que eu deixo junto para download. Como eu aprendo a interpretar datasheets, curso de datasheets do WR Kits, curso exclusivo também, link na descrição. Seja fera em datasheets, aproveite. Então, Ancel eu seleciono a minha entrada analógica 0. Option Reg eu configuro o timer 0 para incrementar
um ciclo de máquina do PIC e o prescaler 1:8, atribuindo C2 hexa no option reg. Atribuindo A0 hexa no intcom, eu configuro, eu habilito a interrupção global e interrupção do timer 0. Loop infinito sucinto, como gostamos sempre. Aqui está o while. Apenas uma linha que eu vou explicar depois. Primeiro vamos explicar agora o resto do código. Então veja que eu configurei a interrupção do timer 0. O timer 0 é um registrador de 8 bits no PIC que, configurado para incrementar com ciclo de máquina, sendo o ciclo de máquina 4 MHz, eu tenho, aliás, sendo a frequência de oscilação do processador 4 MHz, eu tenho um ciclo de máquina igual a 1 microsegundo. Cada instrução sem desvio é executada a cada 1 microsegundo. Portanto, configurando em 1:8, a cada 8 microsegundos, timer 0 incrementa. Se timer 0 incrementa a cada 8 microsegundos e ele tem 8 bits, significa que multiplicando 256 por 8 e multiplicando isso por 1 micro, eu tenho o overflow do timer 0, que é o tempo que ele leva para estourar, fazer a transição de 255, que é o valor limite de 8 bits, para 0, que é o primeiro valor, acionando a flag de interrupção, T0 if. Então, quando ocorre essa transição, estando ligada a chave do timer 0 como interrupção, aciona a flag e ele identifica isso no vetor de interrupção. Depois ele desvia para o endereço 4 hexa da memória de programa e eu testo esta flag para garantir que ela está setada ou para definir uma prioridade relativa de interrupções. Como aqui é uma interrupção única, não tem problema, não precisaria testar ela, mas é um bom costume você sempre fazer o teste da flag. Até aí tudo bem? Se ficou um pouco confuso, curso de PIC gratuito do WR Kits, playlists. Olha só, aqui está o vetor de interrupção. Os PICs são interrupções que apontam sempre para o mesmo vetor, 4 hexa, pelo menos a família mid-range. Então, testo a flag, zero ela e incremento control. Iniciei control em 1, quando eu declarei ela. Incremento control a cada aproximadamente 2 milissegundos, né? Calculamos aqui. 2 milissegundos. Esse é o tempo de multiplexação. Testo control com level. Então, se control for maior que level, estou comparando os dois, volta para 1. Então, level é a variável que eu vou utilizar para definir o nível, ou seja, até onde control vai incrementar. E o máximo que ela vai apresentar é o valor 6. Já vamos ver isso. E aí, galera, eu tenho um valor máximo em control que é passado como parâmetro para a função Charlie Plexing, a cada 2 milissegundos aproximadamente. Um tempo de multiplexação em que a persistência da visão humana percebe 2 LEDs acesos ao mesmo tempo, quando na verdade não estão. Estou ligando um depois outro, mas olhando assim, a nossa visão percebe 2 LEDs acesos. Multiplexação que já vimos aqui no canal também. A função Charlie Plexing é bem simples. Está aqui o parâmetro. Passo o parâmetro e faço um switch deste parâmetro. De acordo com o valor, eu tenho 6 casos. Está aqui. Em cada um dos 6 casos eu chamo uma das macros. LED 1, LED 2, LED 3, 4, 5, 6. Observe que quando o control for 3, por exemplo, eu tenho aqui caso 3. Certo? Tenho caso 3. Então, a cada passada na interrupção, ou seja, a cada 2 milissegundos, primeiro o control vale 1, então chama Charlie Plexing. Caso 1, aciona o LED 1. Certo? Até aí. Chama de novo, só que control valendo 2, pois ele incrementou de novo depois de 2 milissegundos. Voltou aqui
chamei o LED 2. Depois de 2 milissegundos, ele incrementou de novo, ele vale 3. Tá aqui. Case 3, LED 3. Certo? Ctrl valendo 3, ele vai apenas processar estes 3 casos. Ctrl valendo 2, ele processaria estes 2 casos. Ctrl valendo 6, ele processa os 6 casos. Como ele vai acionando os LEDs sequencialmente, porém, de 2 em 2 milissegundos, nossa visão vai perceber LEDs acesos de forma concomitante quando na verdade não estão. Novamente, multiplexação. Então, esse é o funcionamento, galera. Perceba que Charlieplexing é resolvido com as macros. Uma vez criadas as macros, chamando elas no loop infinito, por exemplo, eu estaria acionando o respectivo LED. Só que o cliente aqui no caso... Opa, dei um espaço. Deletei uma macro, agora foi. Só que o cliente aqui no caso pediu aquela sequência lá. Então ele quer que sempre os LEDs anteriores estejam acesos junto. Por isso que precisamos criar esta função e fazer uma interrupção pelo timer 0 para fazer a multiplexação. Ainda, um detalhe que você deve ter reparado aqui, que em cada caso eu a priori jogo tudo para alta impedância. Estão vendo aqui? CPA I/O igual a 1, CPB I/O igual a 1, CPC I/O igual a 1. Isso em todos, ó. Por que isso? Porque eu preciso evitar o transbordo de dados, muito comum em multiplexações. Então, se porventura eu estava com uma I/O aqui configurada como saída e anteriormente ela estava ligada, eu fiz a transição para o próximo LED a ser aceso, pode ocorrer que um LED acenda junto ali um pouco fraquinho e vai prejudicar todo o efeito visual da barra. Eu preciso então prevenir isso desligando aqui bem brevemente, né? Isso aqui são 3 ciclos de máquina para desligar aqui as entradas, no caso, torná-las em alta impedância. E aí eu chamo a macro e a macro reconfigura elas como saída de novo, ó. Tá aí. Isso vamos ver no osciloscópio, um sinal bem diferente ali, a transição, ela passando inclusive pela região proibida lá da abstração digital, a disciplina estática. O interessante é que no Charlieplexing é desejável que estejamos trafegando na região proibida. Bem interessante mesmo. E acabou, galera, é isso aí. Só tem, é claro, o loop infinito, que nada mais é do que uma regrinha de 3 com o nosso conversor AD. ADC Read 0, certo? Que vai de 0 a 1023, conversor AD de 10 bits, dividido por 165. Esse valor aqui foi um pouco empírico. Por quê? Porque são 6 LEDs. Então, 1024 dividido por 6 dá 170.6. Se eu divido o valor máximo 1023 por 170, resulta em 6,07. Eu joguei para 165, 1023 dividido por 165, para dar um pouco acima de 6,2, para necessariamente level receber o conteúdo 6. Veja que estou fazendo um casting aqui para char. Eu fiz 165.0 para trabalhar em ponto flutuante e faço um casting para char para atribuir o inteiro a level. Então level vai corresponder linearmente ao meu conversor AD, porém recebendo apenas números de 1 a 6. É isso que essa linha faz. Você pode modificar esse valor para outros para tentar diferenças de variação, certo? De sensibilidade à variação na tensão de entrada. Então fique à vontade para fazer isso. Está disponível para download. Espero que tenha gostado deste software. Expliquei aí com o máximo de detalhes possível. Mais informações, curso de PIC WR Kits, vale a pena. Mas aqui realmente tem umas técnicas
já consideradas a nível avançado, mesmo que trabalhando com um PIC bem simples, você pode trabalhar em linguagem de programação avançada com eles. O que mais que temos aqui? Assim, as práticas, já estamos chegando lá. Primeiro teste que vamos fazer é aplicar um potenciômetro à entrada analógica 0. Bem simples. Variando a tensão de entrada, aqui, está aqui o PIC, né? E aqui estão as ligações. O diagrama esquemático está aqui embaixo. Perceba que temos o capacitor de desacoplamento entre os pinos de alimentação. Este ponto de alimentação é 5 volts. Vamos alimentar com 5 volts. O nosso cliente hipotético não exigiu um regulador de tensão no circuito. Então, vamos supor que a fonte dele seja de 5 volts, certo? Vario aí o potenciômetro na entrada e aí eu vou ver os LEDs sendo acionados do primeiro ao sexto. Sempre os LEDs anteriores acesos junto. Vai ser bonito de ver isso. E por fim o teste talvez mais esperado por vocês, que é esse aqui. PIC 12F675, vamos aplicar um sinal que varia aí na entrada analógica. Sinal senoidal, só que de baixa frequência, variando de 0 a 5 volts. Vamos colocar o osciloscópio Tektronix para ver este sinal. E o Agilent 54624A, vamos ligar nas saídas do PIC para ver estas transições, região proibida, alta impedância, os zeros e uns, os LEDs sendo acionados. Gol prática agora! Vamos lá, uma teoria bem explicadinha, a prática também tá demais. Venha comigo! Para o primeiro teste, tudo o que precisamos é uma fonte de 5 volts. Vou configurar a fonte de bancada aqui, entrar com um sinal DC de 5 volts. No caso, estou utilizando o canal 3. Então, 5 volts e corrente aí 100 mA está ótimo já. Vamos liberar a saída. Estamos alimentando e o consumo é de 12 mA. Aqui está o circuito montado, como podemos ver, o nosso PIC 12F675, o potenciômetro, estamos utilizando aí para variar a entrada analógica, então, variar a tensão entre 0 e 5 volts, e os LEDs ligados como Charlie Plexing, com os 3 resistores de 75 ohms, e como o nosso potenciômetro está enviando ground para o AN0, nós temos o LED 1 aceso. À medida que eu vou aumentando a tensão na entrada analógica, vai acendendo o próximo. Acendeu o 2, aí vai acender o 3, o 4, 5 e 6. Com 5 volts, nós temos os 6 LEDs acesos. E aí você pode ver que está funcionando. Ó. Variando a tensão na entrada analógica, eu tenho a resposta da minha barra de LEDs aí, funcionando conforme o previsto, conforme configuramos no nosso software. O consumo que vimos na fonte há pouco, de 12 mA, era para um único LED aceso. Veja que por estarmos aplicando a técnica de multiplexação, estamos com o consumo praticamente igual, ó, só que é 10 mA com 6 LEDs acesos, ou seja, um consumo até inferior. Eu vou mostrar aqui para você que não tem nenhum truque, ó, tá aqui mesmo, ó, os 6 LEDs estão acesos. O cabo aí é o mesmo da fonte, para os mais desconfiados, mas é isso aí, ó. Então, eu já deixo como exercício mental para vocês analisarem por que está ocorrendo tal fenômeno. Ó, agora eu baixei, tem um LED só, foi para 12 mA. Vamos aumentar aqui, colocar todos e baixou o consumo para 10 mA. São as coisas interessantes da nossa querida eletrônica, mas é claro que tem explicação, tem tudo a ver com o processo de multiplexação adotado. Mas expliquem aqui embaixo para mim essa questão. Vamos agora configurar um sinal no nosso gerador aqui. Então, ao invés de aplicarmos um sinal com um potenciômetro, como vimos, vamos para a segunda prática proposta, que é aplicar um sinal que varia essa amplitude sozinho, né? Portanto, aplicaremos uma senoide com uma frequência bem baixa. Podemos começar aí com 3 Hz, vamos colocar aí 3 Hz e vamos configurar essa amplitude. 5 volts pico a pico, então é o que precisamos, porém o offset, vamos colocar aqui 2.5 volts de offset. Desta forma, configuramos
uma senoide variando de 0 a 5 volts. Como a frequência é baixa, ela vai variar o nível de tensão de forma suave e veremos o efeito dos LEDs indo e vindo, ou aumentando e diminuindo na barra. Já vou até liberar a saída. Estamos vendo a senoide aplicada à entrada do circuito. Ó. É uma frequência bem baixa, por isso você está vendo desta forma aqui na tela do instrumento, mas ela está variando de 0 a 5 volts. Se eu diminuir a frequência aqui no gerador, ó, agora estamos em 1 Hz. Voltei para os 3 Hz e vamos ver o resultado agora no circuito. Esse é o resultado que obtemos no circuito para uma frequência de 3 Hz. Você pode ver que os LEDs estão se comportando bem como uma barra gráfica mesmo. E aí fica a dica, galera, vocês podem aproveitar este sistema aqui, por exemplo, utilizar um circuito de interface com amplificadores operacionais para adequar a esse nível de 0 a 5 volts uma saída de áudio. E aí vai haver a correspondência aí da barra de LEDs. Fica a dica aí para você que quiser ainda expandir esse sistema, é bastante interessante mesmo. Diminuindo a frequência aqui no gerador, agora estamos em 1 Hz, olha que legal, ó. Ele vai até o 6, volta para o 1, vai até o 6 e volta para o 1. E podemos, é claro, aplicar frequências inferiores a 1 Hz. Agora estamos com 100 mHz, por exemplo, e aí temos praticamente uma sequencial de LEDs. Está funcionando bem interessante, de forma bem interessante a nossa multiplexação com a técnica de Charlie Plexing. Este é o sinal de entrada em 100 mHz, podemos ver claramente que a tensão está variando aí de 0 a 5 volts na frequência configurada. E para completar a nossa análise no laboratório, vamos medir as saídas do PIC 12F675. Conectei aqui o canal 1, 2 e 3 do osciloscópio Agilent e vamos verificar estes sinais. E aí conseguiremos observar a questão do true state, do 0 e do 1, atuando aí na multiplexação. Vamos provavelmente desligar o gerador depois para verificar, onde permanecerá apenas o LED 1 aceso, e conseguiremos trigar as formas de onda para fazer uma análise um pouco mais detalhada. Aí estão os sinais observados na tela do instrumento. Conseguimos ver aí que o microcontrolador está acionando os LEDs conforme o previsto. Se eu desligar aqui o gerador, teremos apenas o LED 1 aceso, e aí tem este aspecto bem interessante no nosso sinal aí, onde verificamos aqui 10 tree state, que é a configuração para acionar o LED 1. Lembrando que quando tem mais de um LED aceso, estamos fazendo a multiplexação dos LEDs por causa da interrupção do processador. Ainda estamos vendo estes sinais estranhos aqui, que na realidade é a troca de IOs do PIC. Você lembra do software que lá na função de Charlie Plexing nós temos a configuração das IOs. Sempre são reconfiguradas, ou seja, ora elas são entrada, ora elas são saída, dependendo do LED acionado, pois é o que a técnica descreve. E por esse motivo nós temos a transição aí de high para low e também conseguimos observar na tela do instrumento o true state, que acaba sendo uma desconexão do circuito para propiciar o acionamento do LED requerido pelo nosso sistema e que também acaba transitando pela região proibida, a região proibida dos circuitos digitais aí. Quem estudou conosco já nas aulas mais antigas abstração digital vai lembrar da região proibida dos circuitos digitais. Se você não viu ainda, é recomendável que assista. Então, está bem claro aqui na tela do instrumento e você pode ver que foi um sucesso aí a utilização da técnica que você pode aproveitar para diversos projetos.
Espero que você tenha gostado dessa clássica de sexta. Foi um conteúdo produzido aí com todo carinho para você e, é claro, todos os arquivos disponibilizados para download na descrição. Sempre verifique a descrição dos vídeos, clique em mostrar mais, tem muitos links úteis, tem nossos cursos, tem os arquivos para download, tem a descrição e muito mais. Então confiram a descrição, baixem os arquivos, tem a apresentação, tem o software, tem o hardware. Então confira aí e aproveite os algoritmos para os mais diversos projetos que você for desenvolver. Essa foi mais uma clássica de sexta do seu WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Gostou do vídeo? Espero que tenha gostado. Vamos combinar uma coisa, quem chegou até aqui, quem está assistindo o vídeo nesse ponto, deixa aí a hashtag legendária de sexta. Que tal, hein? Porque essa aí foi legendária, uma aula sensacional com muitos conceitos interessantíssimos. Like, inscrição no canal e ative esse sininho para receber as notificações. Me siga no Instagram, me siga no Twitter e siga a WR Kids no Facebook. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Ótimo final de semana a todos, aquele abraço e até a próxima!